1h30, né? Há muito tempo, né? Eu não conheço nenhum pregador, menos o pastor Paulo, que pode falar por 1h30, né? Foi bom não ter a noite, não foi? Que a garganta dele estava ruim, porque não podia falar tanto, né? E o Paulinho, o Max, não fala tanto, né? Ele não fala tanto que o pastor Paulo. Eu tenho duas senhoras jovens da nossa igreja, assim, casados com filhos e tudo, e essas duas falam sem parar. De um assunto para outro, você fica lá confuso de tudo que elas estão falando. Aí o pastor Paulo acabou de falar, quem lembrou da mensagem de sexta-feira à noite? Nem eu lembrei. É bom que vocês lembraram. Eu acho que o pastor é assim, ele prega a mensagem que Deus entregou no coração dele para dar na igreja, e ele já muda para outro, não é assim? Já muda para outro. Às vezes pessoas chegam na igreja, pastor, você lembra que você pregou assim, semana passada, retrasada, um mês atrás? Não. Você lembra que você falou? Não lembro, não lembro dessas coisas. Eu acho que é coisa de ficar velho, né? Não sei se é assim ou não. Mas vamos abrir, e não pode ficar em pé por enquanto, né? Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. A gente está falando de fé, né? De fé. Vai pensando. Eu quero ouvir esta manhã algumas definições que você tem de fé. O que você acha? O que é fé? O que você acha? Mas eu vou falar, não sei se eu vou pregar ou falar a respeito de três coisas sobre fé, que talvez a gente nunca pensou nesta maneira. Mas quando eu fico aqui, e sexta, sábado e hoje, que bênção, né? Que bênção. E eu falo com os jovens, as pessoas que tocam os instrumentos, aqui, os instrumentos. Eu gostaria que a gente tivesse isso lá nos Estados Unidos, porque os jovens lá não querem fazer nada quase assim, tocar instrumento na igreja. Eles têm os fones, eles têm os apps, eles têm Facebook, eles têm todas as coisas lá. Eu nem conheço todas as coisas do telefone, né? Eu não conheço. E eles nem têm tempo para fazer coisas assim. Eu me lembro que um pastor chegou à nossa igreja, lá nos Estados Unidos. Ele chegou lá e ele tem uma igreja grande, mais ou menos 500 pessoas. E na época eu tinha em nossa igreja mais ou menos 80, 90, por aí. Aí um conjunto de jovens, de casais, cantando. E aquele pastor, ele olhou para mim e ele falou assim: pastor, eu daria $50 mil se eu tivesse isso aqui na minha igreja. Pessoas cantando assim, jovens cantando assim. Aí, porque ele tinha uma igreja de 500 pessoas, talvez uns 75, 100 jovens que não querem cantar, não querem fazer nada. A nossa igreja, nós temos alguns, assim, muitos que cantam no coral, coisa assim, mas pegar um instrumento não pega, não fazem coisa assim. Então, continue firme no Senhor. Não há nada melhor do que servir a Deus, não há nada. Ontem à noite eu preguei, porque eu vou servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu lembrei daquela, eu lembrei a mensagem ontem à noite. E quando eu cheguei àquele terceiro ponto, quando eu falei, eu amo Ele porque Ele nos exaltou, eu quero que vocês me respondam assim, aqui na rua, aqui na cidade, quando você se aproxima de alguém que você não conhece, e você quer saber o nome daquela pessoa, como é que vocês fazem isso? O que você fala? Como é que você pergunta o seu nome? Como você se chama? Oi? Como você se chama? Alguém mais? É assim que vocês falam? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Por que assim? Então, o que significa qual é o seu nome? Porque você vai se esquecer de essa pessoa. Porque a pessoa que você está ouvindo conversando com ela está falando, Não é assim? O que significa qual? Saber o quê? Está vendo as perguntas que a gente faz?
Mas eu acho que é assim. Eu não sou professor em português. Vocês já sabem disso, né? Por causa do sotaque, limitações que a gente tem no vocabulário português, né? Mas é assim. Como te chama, né? Alguma coisa assim. É simples. É a linguagem da rua. Eu estudei em São Paulo. Cheguei aqui em Franca em 85. Quando eu cheguei aqui em Franca, com o sotaque, pessoas dizendo assim: você é de onde? De São Paulo. Não sou americano, eu sou de São Paulo. Você não é daqui? Não, eu sou de São Paulo. Mas aí eu chegando aqui, aprendendo a língua, vamos dizer assim, corretamente, gramaticalmente correto, né? Aí eu chego aqui em Franca, que é perto de Minas, né? Quantos mineiros tem aqui hoje? Aí eu chego aqui e eu tinha uma senhora lá em casa, ela falou assim: você tem barde? Barde? O quê? Barde? O que é barde? O que é que você quer? Aquela coisa plástica que você põe água. Ah, o balde. Não é barde, é balde, né? Mas quando você fala assim, como te chama? E para mim, Deus é assim. É assim mesmo. A Jéssica se converteu ontem à noite. Agora ela tem um novo nome lá no céu. Escrito lá no céu, no livro de Deus. E isso aqui, quando a gente fala assim, e para mim é assim com Deus, porque Deus chama as suas ovelhas pelo nome, não chama? Qual é seu nome? Aquela palavra qual, eu acho que significa assim: eu vou chegar a você, qual é seu nome? Aquele significa assim: de todos os nomes do mundo, qual é o seu? Porque você é uma pessoa diferente, especial para com Deus, não é? Qual é seu nome? O seu nome pode ser. Quantos Josés tem aqui hoje? Aqui no Brasil tem bastante José, não tem? Tem bastante Maria, não tem? O irmão Neemias estava aqui ontem à noite. Ele e pastor Roberto, alguns anos atrás, saiu daqui na caminhonete dele. Nós fomos para Ribeirão, pegar um bitoneiro. E pegando lá do pastor Bob Nichols, o pai, a gente estava voltando, a gente estava na marginal do Anhanguera. Aí tinha uma parada de ônibus. Centenas de pessoas estavam ali esperando o ônibus. E vocês conhecem Neemias? Ele às vezes é muito lento de entender piadas, coisas assim, né? Você conta uma piada, aí Neemias fica lá olhando assim. E 5 minutos depois, eu peguei, né? Ele é assim, né? O Neemias, ele é assim. Aí, quando eu passei na parada, eu abaixei o vidro assim, eu gritei: ô José! E 20 pessoas olharam para mim. E o Neemias falou assim: pastor Daniel, você conhece um deles? Não, mas dessas pessoas tem que ter pelo menos 50 José, né? Tem que ter. Mas mesmo assim que o seu nome é José, com Deus, é uma coisa assim particular com você. Qual é seu nome? Então Deus chama as ovelhas pelo nome. Esta é a razão que Ele nos exaltou do nada para alguma pessoa especial para com Deus. Agora, com isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Eu vou dizer assim, mais uma vez: sexta-feira, ontem, foi realmente uma bênção. E eu dou graças a Deus que Ele tem me ajudado nesta língua, porque faz 10 anos que eu não prego em português, e eu espero que deu para vocês entender a mensagem que Deus deu para o meu coração. Na verdade, ontem, eu ia pregar uma coisa completamente diferente, estudando lá em casa. Aí eu fui olhando, marcando algumas coisas, mas Deus disse: não, prega esta mensagem hoje. Aí eu preguei o que Deus mandou e a Jéssica se converteu. Não é assim? A gente segue a Deus. Eu vi isso aqui hoje, este programa assim que tem. Eu perguntei ao pastor Paulo: e onde nós vamos encaixar Deus? Não, estão brincando. Onde é que Deus vai encaixar nisso? Tem esta pessoa, esta aí. Então, às vezes a gente chega na igreja, a gente esquece de Deus. Eu sei que essa aqui é uma coisa que não é assim aqui.
Nós sempre estamos esperando a Deus. Então, para mim, esses dias têm sido realmente uma grande, eu falo assim, grande bênção. Grande bênção. Até o coração começa às vezes a transbordar de alegria. Quantas pessoas nesta manhã vocês parecem que está com sono? Oh, Jerry, Jerry, acorda! Mas quantas pessoas estão alegres hoje? Estão alegres no Senhor. Esta vida é tão curta para reclamar, para ficar triste e viver na tristeza. Não presta. Vamos dia a dia louvando ao Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem sido tão bom para nós. Agora eu vou falar algumas coisas sobre a fé. Vamos nos colocar de pé e a gente vai ler aqui em Hebreus capítulo 11. Porque quando a gente pensa promessa de fé, nós temos que ter fé. Muitas pessoas falam, sim, eu tenho fé, mas quando chega naquele momento, Deus provando a nossa fé, às vezes a gente vê que na verdade eu não tinha a fé que eu precisava. Naquele momento, naquela situação, às vezes a gente pensa assim. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu gosto do versículo 2, ele fala assim, nos antigos. Aqui no capítulo 11, a gente vê os nomes daquelas pessoas que marcaram coisas aqui neste mundo. Se a Bíblia fosse escrita mais uma vez hoje, e nós não precisamos, temos aqui toda a profecia, toda a palavra que Deus quer que a gente tenha. Mas se a Bíblia fosse escrita mais uma vez, será que um dos nossos nomes, até uma das nossas igrejas, estaria escrito aqui como um testemunho? Será? Será que fosse feito assim, a gente acharia nosso nome aqui? Então, essas pessoas, os seus nomes estão aqui por causa, não das coisas que eles fizeram, mas por causa da fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Versículo 6 fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe. E eu posso dizer assim, há um só Deus, e Ele existe, Ele é verdadeiro, Ele está nos céus, Ele está vivo hoje, Ele está conosco, Ele é assim. Então nós temos que crer que Ele existe e que não talvez, mas é galardoador. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos retribuir as coisas que a gente faz, Ele vai fazer essas coisas dos que o buscam. Então, esse aqui é fé. Pode se assentar, e eu vou falar 3 coisas rapidinho. Eu garanto que não vai até as 11 horas, eu não faço assim. Tem pregadores que pregam 1h30, né? Mas eu não faço isso. Vocês não aguentam, e eu não tenho palavras para ficar falando tanto. Eu vou repetindo 10 vezes a cada coisa que eu falei. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, não somente do pastor Paulo, mas eu gostaria de ouvir de algumas pessoas o que é fé. Quando você pensa em fé, o que é? Alguém pode falar? O que é fé? Não tenha vergonha, não. Fé, eu acho que é algo que você acredita sem ver. É uma coisa que a gente vê todos os dias, é uma coisa que a gente sente todos os dias. Não é pelo olhar, não é pelo visto, não é pelos sentimentos, né? Fé é uma coisa diferente, né? Quem mais? Luiz Carlos. O invisível. É crer no invisível e acreditar nele, né? O invisível. A coisa que a gente não vê. É como se fosse um rapaz aqui, que um dia ele vai querer uma barba. Ele vai lá no espelho todos os dias. Não é assim? É uma coisa que ele espera, não é? Ele está esperando aquilo. E quando você
finalmente tenho que fazer a barba, porque eu queria uma coisa destas. Agora eu tenho que fazer a barba todos os dias, não é assim? É uma coisa que a gente pede que não queria, na verdade. O que mais é fé? Aquela coisa invisível. Quem mais? Certeza de algo que vai acontecer, que não diz, nada indica que vai acontecer, não existe prova material, mas você tem certeza que vai acontecer. Certeza de que algo existe, mesmo que não tenha nada indicando que visível, mas você tem certeza de que existe. Certeza. Onde fica essa prova? Onde fica? Exatamente, no coração. Nós sabemos, pela fé, que as coisas que Deus tem prometido na Bíblia, nós aceitamos, nós acreditamos e nós guardamos em nosso coração, nós guardamos, e a gente sabe que vai acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer tudo que Ele fala. Alguém mais, rapidinho. Kleber. Esperança, é uma coisa, né? Esperança. Às vezes a mulher, ela espera um bom marido, ela vai orando, o Senhor me dê um bom marido, às vezes não ora a Deus, eu me lembro uma vez pregando aqui, a minha filha, a Michele, ela falou assim, porque eu estava pregando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, e ela estava esperando um rapaz, um marido, coisa assim, né? E ela depois em casa, pai, você acha que Deus volta hoje, amanhã? Eu falo assim, pode voltar qualquer dia. Ela disse, eu espero que não, porque eu gostaria de me casar antes dele vir. E depois de casar, ela fala assim, por que ele não veio antes? Por que ele não veio antes? É assim que vocês fizeram, as senhoras, não foi assim? Você estava procurando aquele príncipe, e você viu aquele aí você deu um beijo, e você pensando que ele vai vir um príncipe, de repente quando você achou aquele príncipe, né, você beijou ele e deu não é assim? Então às vezes a esperança neste mundo não é igual ao que a gente esperava, não é? Mas com Deus a esperança sempre é perfeita, a esperança dele. Então, nós podemos falar o dia todo o que é a esperança, o que é fé, assim, as possibilidades que nós temos, mas eu quero falar 3 coisas que fé não é. Eu espero que você marque essas coisas, escreva em algum lugar, porque quando a gente fala de fé, eu me lembro trabalhando no metalúrgica lá nos Estados Unidos, aí Deus me chamou para ser um pregador, para chegar aqui no Brasil, um missionário, e quando eu renunciei, assim entreguei, assim dizer, assim o final de janeiro de 83, eu vou sair daqui, eu vou entrar no ministério de tempo integral. O presidente da firma, ele chegou lá, ele disse, Daniel, eu vi que você vai sair. Sim, senhor, eu vou. Eu vejo que você vai ser um missionário lá no Brasil. Vou. Ele falou assim, se não der certo esta obra, você volta aqui, você tem um serviço marcado aqui. Eu falei assim, obrigado, mas com Deus vai dar certo. Com Deus vai dar certo. Sim, eu voltei lá porque eu voltei só para ver as pessoas, os colegas, coisas assim que eu trabalhava. Tinha um em particular que era muito duro, coração muito duro mesmo, e eu entregava folheto para ele, e como o irmão Davi, ele me xingava, né? Ele não gostava de crente, não gostava da igreja. O pai tinha morrido num acidente. Ele estava zangado com Deus, mas eu entregava, orava, não assim, não fiz alguma coisa para irritar o homem, porque ele é muito grande, né? Eu não queria irritar ele, eu como pessoa pequena, derrubar ele, né? Eu não queria embaraçar ele assim, então eu não irritei ele. Não é assim, então a gente foi. Tinha 2 homens andando na rua um dia, e um homem, um amigo, né? E um homem, ele tinha esse caderno pequeno assim, e cada vez que ele via um outro homem, aí ele marcou, qual é o seu nome? Marcou o nome dele. E o outro amigo dele, por que você faz isso? Ele disse assim, quando eu vejo um homem, eu fico olhando para ele, o tamanho dele, o olhar dele, tudo isso,
E eu penso, será que eu posso ganhar numa briga contra ele? Aí quando eu penso que eu posso ganhar, eu marco o nome dele aí. Ah, é? Quantos nomes tem? Eu tenho milhares de nomes aqui. E o meu nome está aí? E o homem foi folheando assim, folheando, de repente, o seu nome está aqui. Você pensa que você pode ganhar de mim? Ué, eu marquei seu nome. Vamos lá. Ele disse, não, vamos ser os dois, eu vou tirar seu nome. Eu vou tirar seu nome. Não, eu não quero brigar. Eu vou tirar seu nome. Mas eu voltei na firma um dia, e lá no refeitório, conversando com as pessoas, você lembra do filme Hulk, né? O Hulk, aquele grandão? Esse que a gente chamava aquele homem. Hulk, ele é grande mesmo, fortão. Aí todo mundo me fala, Daniel, o Hulk se converteu. Ele se converteu. Não, você está brincando. Não, ele se converteu. Aí eu disse, então, eu vou lá no serviço dele, e se ele realmente se converteu, ele vai me falar. Ele vai me falar que ele se converteu. Eu fui lá onde ele estava trabalhando, abraçamos, coisa assim, né? E ele falou, Daniel, eu tenho que te falar uma coisa. Vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. E não desistir das pessoas, porque pessoas perdidas, eles precisam do Senhor. Ele falou assim, eu dou graças a Deus que você não largou a mão de mim, que você orava, que você me dava, você conversava e você me convidava a Jesus Cristo. Ele disse, há 3 meses atrás eu me converti. Obrigado por não ter largado a mão, que você não esqueceu de mim. E ele se converteu e hoje está firme na igreja. Não é bom assim? Então, esse aqui, fé que Deus pode fazer, a esperança que Deus, se a gente der a palavra, que Deus vai fazer alguma coisa do coração da pessoa. Então, quando a gente fala de fé, 3 coisas, você tem caneta, tem lápis, tem alguma coisa, escreve essas 3 coisas, ok? Primeiramente, fé. Eu não perguntei pastor Paulo, eu acho que eu tenho as palavras certas, porque mais uma vez eu estou traduzindo na hora de inglês para português, ok? Então, fé, primeiramente, não é lógico. Não é lógico a fé. Escreva aquela palavra, não é lógico. Espero que você escreva assim. E quando a gente pensa nessas coisas que não é lógico, eu tenho algumas coisas aqui que eu quero dizer a respeito disso. Porque lógico, quando você pensa nisso, você lembra o filme Star Trek, é o Capitão Kirk, coisa assim, você lembra dele? Lá no espaço tinha aquele vulcão, né? O Spock, você lembra dele? Que tinha os olheiros assim apontados, e cada vez que ele falava alguma coisa, o Spock ele falava assim, esse aqui não é lógico, não é lógico, não é assim que ele falava, não é lógico. Ele fazia assim, né? Como que fala? Ele fazia assim, né? O vulcão ele fazia assim, e eles dizem, não é lógico. Então, fé não é lógico. Não é lógico de jeito nenhum. Quando eu penso nisso, eu penso assim, não é lógico uma igreja pensar em sustentar outros missionários quando a economia no Brasil está tão ruim. Não está mais ou menos ruim aqui a economia no Brasil? Todo mundo me falando que está mais ou menos ruim. Não é lógico a gente pensar em sustentar outros missionários enquanto está aqui. Veja Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. E aí, eu sei que a minha Bíblia, porque eu tenho a minha Bíblia dos anos 80 e 90 aqui, e vocês hoje, o meu é a corrigida, e a sua Bíblia, a maioria de vocês tem naquela trinitariana, né? Mas a palavra pode ser um pouco diferente. Mas aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhos, tanto, aquela palavra, o que fala aqui na sua? Tanto? É assim? É a mesma coisa? Tanto em Jerusalém. Onde está Jerusalém? Assim, conforme a Bíblia aqui. Quando a gente fala de missões, onde fica Jerusalém? É aqui. É aqui a nossa cidade de Franca. Esse aqui é Jerusalém. Nossa Jerusalém. Está bem aqui.
Então, ele falou assim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até as confins da terra. Então, ele falou assim, tanto. Aquela tanto significa assim, significa, enquanto nós estamos cuidando da obra aqui em Franca, nós podemos estar cuidando das obras também no mundo inteiro. Não é que a gente vai fazer tudo aqui, depois nós vamos fazer isso. Aquela palavra tanto quer dizer ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo aqui em Jerusalém, aqui em Franca, e nós vamos fazer lá também. Quando eu tomei conta da igreja onde eu estou hoje, a igreja tentava fazer tantas coisas, e não conseguiram nada. Sabe por quê? Porque não tem fé em Deus. Não tinha fé em Deus. Qualquer coisa que queriam fazer, esse aqui não é lógico, a gente não pode fazer isso. Quando eu tomei conta da igreja, tinha 35 pessoas por aí. Hoje nós temos em torno de 130, 150 pessoas. E daquelas, só tem 4 pessoas que estavam lá quando a gente começou, só 4. E um dos homens era diácono, que me chamou ser um pastor, ele e mais 2. Me chamou lá, conversando comigo. Aí ele falou assim, pastor, eu nunca imaginava que a gente podia fazer tudo que a gente está fazendo aqui e também sustentar tantos missionários. Não é lógico, mas é fé. Não é o meu bolso e o seu bolso, é o dinheiro e aquela coisa que Deus supre em nossas vidas. É o que Ele faz através de nós. Então, quando eu penso em mim, não é lógico fazer essas coisas, mas é fé. E quando a gente tem fé em Deus, aquela esperança, aquele desejo, aquele querer, vai acontecer. Quando eu cheguei na igreja, e a igreja estava naquele local, não sei quantos anos, pastor Paulo já estava na igreja pequena, prédio pequeno, tem muitas coisas erradas na construção da igreja, para ser uma igreja. Aí, quando eu falei assim, vamos asfaltar o pavimento aqui, o estacionamento, porque tem um grande lá na frente. Mas pastor, a gente está tentando fazer isso há 20 anos, nós não temos dinheiro, não dá. E foi falando, então, todo culto, eu falei assim, asfalto. Em outubro de 97, e nós não tivemos dinheiro, nada, tem um tostão na igreja. Aí em maio de 98, mais ou menos 8 meses depois, nós pagamos para fazer o asfalto no estacionamento $15 mil à vista, com $10 mil sobrando. E as pessoas chegaram, como é que isso aconteceu? A tesoureira da igreja falou assim, como é que isso aconteceu? De onde veio esse dinheiro? Deus fez isso. Não é lógico fazer muitas coisas, mas eu vou dizer assim, é fé. Nós temos que ter fé em Deus. E outra coisa, não é lógico para a gente pensar, o indivíduo pensar assim, vamos sustentar, vamos dar mais oferta para a causa missionária. Mas pastor, eu posso até perder meu emprego amanhã eu posso estar desempregado, amanhã posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não é lógico sustentar missionários quando você tem problemas financeiros, mas é fé. Eu me lembro lá em Cuiabá, pastoreou lá. Qual a igreja que pastoreou lá? Cristo Rei, lá em Cristo Rei. E a igreja central do pastor João Rael? Qual é o nome daquela? Então, eu preguei lá em 86, 7 por aí, conferências, Sinop, Cristo Rei, várias igrejas. Eu preguei lá em 85, 86, 87. Aí quando eu preguei na igreja do pastor João Rael, central, aí eu fui no ônibus para Sinop. E eu falando sobre fé, sobre a oferta de fé. Quando eu voltei, sabe? Pastor João Rael falou assim, pastor Daniel, quando entrou os cartões, um homem da nossa igreja marcou uma quantia de dinheiro absurdo. E ele disse, eu sabia que o homem não tinha nada para dar. Assim, marcando assim mensalmente. E ele disse, que milagre, o homem chegou aqui na minha casa hoje
E ele disse que assim que ele marcou, porque ele também tinha medo de marcar tanto naquele cartão. Ele falou assim que ele marcou, no dia seguinte chega um homem na casa dele que devia dinheiro para ele há 1 ano, que ele não viu o homem. E aí chegou lá e pagou a conta, e era exatamente o que ele precisava para o ano inteiro para pagar aquela promessa de fé. Está vendo? Não é lógico, mas é fé. É fé. Então a gente fala, pastor, eu tenho fé. Tem. Eu tenho fé. Tem. Então nós temos que fazer assim. Não é lógico um homem que tem um bom serviço, trabalhando, cuidando da sua família, deixar um emprego, deixar a família, pai, mãe, coisa assim, os pais e tudo, e ir no campo missionário. Não é lógico, mas é fé. Nós temos que ter fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai fazer essas coisas que nós precisamos. Então a Bíblia fala assim sobre fé. Número 1, não é lógico. Não é lógico. Vamos para frente. Eu vou gastar muito tempo nisso aqui. Então vamos falar mais alguma outra coisa aqui. Deixa eu achar onde eu estou aqui. Número 2, deixa eu achar onde eu estou. Número 2 aqui. Fé não é confortável. Não é confortável. Você gosta de bancos aqui na igreja confortáveis? O Paulinho está marcando aqui. Porque eu estou aqui, o pastor Paulo está fazendo. Não é confortável. Eu estou aqui, todo mundo olhando lá. Mano, eu estou aqui. Todo mundo olhando ali atrás. Mas fé não é confortável. Fé não é confortável. Então, quando a gente pensa nisso aqui, veja capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé, não sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Então a promessa de fé é assim: a gente vê de longe a promessa de Deus, e nós temos que crer naquelas promessas, e nós temos que abraçá-los. Quando a gente abraça uma coisa, não vamos largar. Então eles fizeram isso. Muitas pessoas, todos esses aqui morreram sem receber aquelas promessas. Mas eu prometo assim, que Deus vai fazer. Tinha 2 pregadores, que a gente fala, pregador grande, de renome, lá nos Estados Unidos, que fizeram muitas coisas. Os 2 pastores tinham igreja de 5.000 pessoas, faziam muitas coisas. Tinha orfanato, tinha asilo, tinha escola cristã, tinha institutos, tinha tantas coisas. E aí, sempre pela fé, confiava que Deus ia suprir as necessidades. Mas no final da vida deles, os 2 falaram assim. Um falou assim, Dr. Lee Robinson, ele falou assim, um homem de fé. E pessoas perguntaram, se você pudesse deixar alguma coisa para a gente, o que você falaria? Ele falou assim, eu gostaria que eu tivesse mais fé. Puxa, pastor, você conseguiu tudo isso e você fala que gostaria de tivesse mais fé? Porque a gente pensa em fé, mas a gente realmente não consegue tudo que Deus tem para nós. Eu acho que lá no céu tem bancado tantas promessas, está bancado lá no céu, que Deus quer que a gente receba, mas nós não temos fé para recebê-los. Então nós temos que ter fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele quer que a gente faça, aonde Ele quer que a gente vá. Não é confortável. Não é confortável quando a gente fala de fé. Não é assim. Como eu falei, eu tenho aqui muitas coisas, mas não é confortável. Veja bem, Jéssica, não vai ser confortável você voltar para Sales Oliveiras e você fala com a sua família, seus amigos, eu me converti no Senhor. Não é confortável fazer alguma coisa assim. Não é confortável quando o pastor aqui nesta igreja, veja bem, não é confortável quando a igreja tem um certo padrão, e nós somos membros da Igreja Batista Independente Branca, na Avenida Santa Cruz. Não é confortável, porque pessoas sabem, mas lá você tem este padrão, lá vocês creem assim, lá vocês... Não é confortável, mas é fé.
É fé. Não é confortável, tira um dinheiro, dá uma oferta, mas a gente sabe que Deus vai nos abençoar. Então, fé não é confortável. Eu já conversei com muitas pessoas. Pastor, eu quero numa igreja, eu vou procurando uma igreja onde eu e a minha família possam ficar confortáveis. Não, eu não vou na igreja onde eu posso ficar confortável. Eu quero ir na igreja onde sempre tem um desafio novo para a gente marchar para frente. Um desafio. Então, fé não é confortável. Não é confortável quando Deus fala assim: levanta, leva a sua família, como Abraão fez. E Abraão, veja em capítulo 11, versículo 8, se não me engano, Abraão fez assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Pastor, onde nós vamos? Não sei, mas nós vamos seguir a Deus. Abraão, de onde vai? Não sei. Veja bem o que ele falou assim: e saiu sem saber. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, às vezes, fé não é confortável. Quando a gente obedece a Deus e Deus marca no nosso coração fazer uma certa coisa, não é confortável fazer essas coisas. Veja bem, jovens, não é confortável quando você tem um pastor que prega a Bíblia e prega certo padrão na igreja. Não é confortável quando você vê todas as outras, os jovens aqui na rua fazendo, vivendo do jeito que queriam. Não é confortável, mas eu vou falar assim: é o certo, é fé. É fé que Deus vai te abençoar. Pastor Paulo está falando a respeito da nossa viagem sendo adiada um pouquinho por causa dos caminhoneiros aqui. Mas Deus deixou isso acontecer, porque lá nos Estados Unidos, a minha família, assim, a minha sobrinha, meu irmão, a minha cunhada precisavam de mim e a minha família, porque a semana que era para mim vir para cá, a minha sobrinha, ela tem 2 filhos, um tem 22 anos de idade, o outro tem mais ou menos 19 e 20, e o pai deste menino é um drogado danado. Ele está cheio de tatuagem, ele todo dia ele está com drogas, está na cabeça dele, só isso, só drogas. Aí eu acordei num sábado de manhã, eu li no Facebook, aí eu vi que uma outra irmã minha falou assim: ora por nossa família. Eu faço parte da família, porque ela está pedindo oração, não sabe de nada. De repente o telefone tocou e a minha irmã falou assim: você ficou sabendo o que aconteceu com o filho de Tracy? Eu falei: não, eu não sei de nada. 22 anos de idade, olha, frequentava a escola cristã, fez uma decisão do Senhor Jesus Cristo, afastou da igreja, afastou mesmo da igreja. E antes da Páscoa, eu fui na casa do meu irmão, que meu irmão nunca foi na igreja, nunca foi. Recentemente ele está chegando na nossa igreja, ele pode até andar a pé para a nossa igreja. Ele mora tão perto, mas não frequenta a igreja de jeito nenhum. E aí, a minha irmã falou assim: eles pensam que o Michael está morto. Então, aquela noite, um rapaz que está limpo, que não fazia nada de drogas por 1 ano, ele ficou bravo com o pai, que o pai e a mãe estão separados. Ficou bravo assim, ficou bravo. E o pai deu para ele 20 comprimidos de drogas. Ele comeu 5, coisas fortes. Ligou para a mãe, ligou assim, falando, ligou para a namorada dele, mas ela não entendeu. Às 3 horas de madrugada, a minha sobrinha estava a noite inteira procurando ele, sabendo que alguma coisa ruim tinha acontecido. Aí achou o corpo dele no mato, porque ele fez overdose. Aí quando achou o corpo, a minha sobrinha era enfermeira. Ela começou a bater no peito dele, tentando fazer reavivar ele, coisa assim, mas já está morto. E veja bem, ela está lá. Eu não vou contar toda a história, mas eu fui lá na cena onde achou o corpo. O que aconteceu? Ele fez overdose. Na casa que ele fez, jogou o corpo dele num caminhonete, num carro, e jogou ele no lixo assim, como se fosse lixo. Jogou ele lá. Aí
ela conversando comigo, a minha sobrinha, ela falou: pastor Daniel, você pode fazer o funeral? No dia do funeral, nossa igreja estava lotada com pessoas drogadas, e alguns ateus estavam lá na igreja. E o que eu falo? Deus estava me usando para alcançar pessoas, para estar lá. Então, com Deus, nada é atrasado. Nada, porque às vezes não é confortável. Não é confortável fazer as coisas de Deus. Mas eu falo assim, vocês jovens, quando o pastor está aqui pregando, mãe, pai, posso falar uma coisa assim? Às vezes os pais ficam: ué, por que o pastor vai exigir tanto dos meus filhos? Meus filhos não fariam coisa assim. Qualquer filho pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Não somos perfeitos, eles não são perfeitos. E aí o que acontece? Eu vou sair desta igreja porque o pastor está pregando tanto, ele está exigindo tanto dos meus filhos. Eu vou sair porque os meus filhos não estão confortáveis na igreja. E aí quando uma coisa assim acontece: pastor, por que não pregou mais duro? Por que você não pregou mais para meus filhos? Está vendo? Às vezes fé não é confortável. Pastor, posso fazer uma pergunta? É fácil pregar assim? É fácil assim dar um bronco às vezes o pastor, ele não está aqui só para assim ser o Senhor das suas vidas. Não faça. Nós não temos nenhum gozo em corrigir pessoas. Sabe o que a gente prefere fazer? É pregar sobre a graça do Senhor. Fé não é confortável. Não é confortável. Fala a última coisa aqui. Última coisa. Fé não é confortável, né? E a gente fala muitas coisas. Fé não é lógico. E eu vou falar assim também. Fé não é negociável. Dá para escrever esta palavra, pastor? Fé, vocês sabem escrever? Eu vou falar. Fé não é negociável. Não é lógico. Deixa eu achar aqui onde eu estou, porque eu estou tentando pregar uma mensagem em 30 minutos que demorou 4 semanas lá pregar. Está vendo o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando ser gentil com vocês. Gentil, nesses bancos duros, né? Gentil. Não é negociável. A gente sempre fala assim: Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Deus não faz assim. Fé não é isso. Fé não é assim. Quantas vezes a gente vai no hospital e uma pessoa está lá morrendo? O irmão Jesus Firmino, que estava aqui, que morreu, o pai dele é Misael, né? Misael. O senhor Misael estava no hospital aqui. Pastor Roberto foi lá no hospital visitando ele muitos anos atrás, e falando assim, pessoas quando está no hospital, está nos últimos, eles falam assim: ô Senhor Deus, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me tirar daqui, eu vou servir o Senhor. Aí eles saem do hospital, fazem uma decisão no hospital, saem do hospital e nunca vão na igreja. Já ouviu falar de alguém assim? Mas o Misael estava lá no hospital, pastor Roberto foi lá conversando com ele, e ele disse assim: pastor, assim que eu sair daqui, eu vou na igreja, eu vou me converter. E o pastor Roberto: porque tem que esperar até lá, pode fazer aqui na cama, no hospital. Ele se converteu, e esse casal ficou firme através dos anos aqui na igreja. Não ficaram. E o Jesus, ele era o mesmo, né? Ele era o mesmo. Aí morreu, coitado. E ontem à noite, o Everton está aqui, está vendo o fruto de ser fiel, porque ele não negociava com Deus. Ele sabia que precisava do Senhor, da salvação. Então Deus não é um homem de negócios. O presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, ele vai negociando com todos os países, vai negociando com as pessoas, mas Deus não faz isso. E a gente fala assim: Deus, se o Senhor me desse um emprego melhor, eu daria mais para o Senhor. Deus quer que a gente desse o que nós temos já, o que nós estamos dando já. Veja 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. São Joaquim da Barra. Quando eu comecei a igreja lá,
Tinha uma família que morava no Coab, lá em João Paulo II. E conhecia aquele casal, começou a vir na igreja e se converteram. Essa coisa, né? O Antônio, a esposa, Márcia, e a mãe da Márcia. E eu falo isso lá nos Estados Unidos, aqui não daria lá nos Estados Unidos. Porque a única condução que eles tinham é uma bicicleta. Uma bicicleta. Eu desafio os homens lá nos Estados Unidos, traz a sua sogra na igreja de bicicleta. Ela vai te matar. Tinha um homem lá que é casado e a sua sogra é a irmã de Satanás mesmo. Nunca dava paz para ele. E ela fala assim: quando eu morrer, eu vou voltar e eu vou vir aqui e eu vou atrás de você. Eu vou sair dos mortos, eu vou ficar aqui, eu vou atrás de você todos os dias. Você nunca vai esquecer de mim. Eu vou estar lá na sua casa. Quando ela morreu, aí colocou ela lá na terra, né? Aí no caixão colocou ela lá. E ela disse: eu vou fazer assim, eu vou fazendo isso, cravando, eu vou sair, eu vou na sua casa. E alguém falou: você não tem medo disso? Não, pode cravar. Eu enterrei ela de cabeça para baixo. Deixa ela cravar. Deixa ela cravar. Eu fui assim, né? Não é que todos os homens gostam das suas sogras. Quantas sogras temos aqui hoje? Quantos homens gostam de fazer piada da sogra? Vamos, homem, não, eu também, eu nunca fazia. A minha sogra era o melhor que o mundo pode ter. Um homem, ele fala assim: eu amo tanto a minha sogra. Se eu tivesse dinheiro, eu construiria a casa maior para ela, lá no Japão. Não aqui, lá no Japão. Eu faria assim, para mandar ela longe daqui. Mas Antônio, Márcia, e a mãe, e a filha. Olha, quando eu fui, eu estou brigando com o pastor Paulo, porque a gente começa aqui hoje às 9, não? Começamos às 9. Eu briguei com ele e disse: pastor, às 9? Puxa, que hora que nós vamos sair de casa? 8h20, 8h25 por aí. Lá nos Estados Unidos, a gente começa às 10 a escola dominical. Eu já estou na igreja 15 para as 9. 15 para as 9. Eu sou o primeiro a estar lá na igreja, eu sou o último a sair. Então, eu sou assim. Quando em São Joaquim eu fui lá abrir a igreja, sabe quem já estava lá antes de mim? Antônio, a Márcia, a mãe e a filha. Não foi assim bem. De bicicleta. Todos os cultos, lá do João Paulo II, descendo, e aí tem que subir de volta, né? Aí todos os cultos estão lá. O irmão Antônio chegou para mim um dia: pastor, eu preciso de um melhor emprego, para que eu possa contribuir mais na igreja, para que eu possa cuidar melhor da minha família. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou, mas ele falou: pastor, eu vou ter que faltar cultos. Tem que faltar cultos. Ele negociou com Deus. Tem que faltar cultos. Eu falei: Antônio, não é bom. Isso aqui não é bom. Depois de algum tempo ele saiu da igreja. Não vi mais ele. Primeira pessoa, até inclusive a gente tinha a casa dele como ponto de pregação lá em João Paulo II para ter culto na terça-feira à noite. E sumiu. Sabe por quê? Ele queria uma coisa melhor, para que ele pudesse dar dele. Veja bem, fé não é negociável. Aqui em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 11, veja o que fala: agora porém, completai também, e já começando para que, assim como houve a prontidão e de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Não o que vai ter ou haverá, mas o que você tem já. Fé não é negociável.
Está entendendo? Não é negociável. Não é lógico, não é confortável e não é negociável. Fé é confiando já no que Deus pode fazer. Não importa o tamanho da igreja ou do nosso bolso, Deus pode pegar o pequeno e fazer uma coisa grande, não pode? Pai, abençoe esse dia. Obrigado que o Senhor tem feito essas maravilhas em nossas vidas esses dias. E eu peço que o Senhor dê nesse dia, nesta noite, nestas conferências, vitória mesmo, na fé do Senhor Jesus Cristo. Ajuda a cada um de nós a ter fé, não de falar, mas realmente agindo e obedecendo o que o Senhor tem mandado em nossas vidas. Pedimos isso no nome do Senhor. Amém. Amém.